Sejam todos muito bem-vindos, esse aqui é o Conselho Financeiro, um recadinho do tarô para que você possa se organizar financeiramente, e esse recado vai valer do dia 14 de julho até o dia 20 de julho. Sem mais delongas, vamos falar do signo de Áries, que essa semana saiu para vocês a carta da papisa ou a carta da sacerdotisa. Galera, o nome não importa muito, desde que você saiba aproveitar todo o potencial desse conselho. Bom, se você é ariano, se você é ariana, essa semana essa carta pede para vocês cautela. Não é o momento de sair por aí fazendo novas dívidas, assumindo novos empréstimos, comprando casa, carro, essas coisas todas, porque é uma semana que pede para vocês analisarem efetivamente tudo aquilo que vai entrar, o que vocês precisam resolver, e se tiver que decidir alguma coisa, precisa decidir usando a intuição e pesando ali os prós e contras. Ou seja, não é uma semana que eu digo, vai perder dinheiro. Não. Também não é uma semana que eu falo, vai ganhar na loteria. É justamente uma semana para vocês ponderarem. Então, se vocês são arianos, ponderem essa semana, sigam esse conselho aqui e fica com a gente que semana que vem tem mais. Vamos falar do pessoal que é taurino. Essa semana saiu para vocês o Conselho Financeiro a carta do 10 de copas. E galera, essa é uma carta que fala: aproveitem, porque é uma semana de satisfação geral, chegando aí na vida financeira dos taurinos. Então, para quem estava esperando aquele dinheirinho, aquela promoção, resolver aquelas pendências antigas, será uma semana muito tranquila financeiramente e vocês podem aproveitar. Mas conselho de mãe e de vó nunca é demais, então eu falo para vocês. Tomem cuidado para vocês decidirem questões financeiras quando estiverem felizes demais, justamente porque é uma semana de muita satisfação, né? Uma semana que vocês vão ficar tranquilos financeiramente. Então essa carta só traz essa puxadinha de orelha. Um pezinho no freio ali para decidir questões grandes, ou seja, carro, casa, um financiamento muito grande, uma compra muito grande, um contrato muito grande que tiver que fechar. Pensa um pouquinho e justamente pensar qual a satisfação que esse contrato, que essa compra grande pode te trazer no longo prazo. Então, tirando essa puxadinha de orelha, é uma semana muito próspera, pessoal que é de touro. Aproveitem e fiquem com a gente que semana que vem tem mais dica financeira. Vamos falar do pessoal que é do signo de Gêmeos. E essa semana saiu para vocês a carta do 2 de espadas, e é uma semana que o geminiano vai ter que saber lidar ali com todas as responsabilidades financeiras, porque o dinheiro vai estar curto e vocês precisam efetivamente escolher. Não é uma semana que eu digo, vai perder dinheiro, mas também não é uma semana que entra dinheiro ali. É uma semana que vocês têm que escolher o que vai pagar, o que fica menos ruim barrigar para o mês da frente, para que vocês possam se organizar aí e permanecer bem o restante da semana. Essa carta do 2 de espadas fala de uma reflexão profunda e de vocês tendo que pesar efetivamente. Bom, eu pago essa dívida ou eu pago essa dívida? O que eu consigo fazer e ficar mais tranquilo para me reorganizar para o mês da frente, tá? Então, assim, geminianos, pensem com bastante cuidado, façam o levantamento de todas as dívidas de vocês e fiquem com a gente porque semana que vem tem mais dica financeira. Vamos falar então do pessoal que é do signo de Câncer. Porque essa semana saiu para vocês o Conselho Financeiro a carta do 2 de ouros. E galera, eu preciso falar uma coisa. É uma carta que fala que os cancerianos vão conseguir arcar com todas as obrigações financeiras durante a semana. Entretanto, é uma carta que fala que apesar de dar conta do financeiro, vocês vão ficar emocionalmente mal com isso, tá? Justamente porque o canceriano já vem de umas semanas aí financeiras de muitas coisas tendo que resolver, né? Então, essa semana não vai ser diferente, mas vocês vão dar conta, só que o emocional do canceriano vai ficar meio abalado por conta disso. Então, não é uma semana que eu digo, tem que escolher pagar X ou Y. É uma carta que fala que vocês conseguem arcar com as responsabilidades financeiras, mas é uma carta que fala que vocês ficam emocionalmente instáveis por conta de todas essas responsabilidades. Então, se vocês são cancerianos essa semana, respirem fundo e decidam as responsabilidades, lá o que precisa pagar, XYZ, o que vai deixar para o mês da frente,
com um pouco mais de equilíbrio, tá? Um pouco mais de calma. Vocês não precisam resolver tudo para ontem, tá? Porque vocês têm que pensar primeiro na satisfação da saúde, para depois vocês pensarem nas outras coisas. A gente sabe que dinheiro é importante, mas estar equilibrado é muito mais importante. Fica com a gente que semana que vem tem dica financeira novamente. Vamos falar do signo de Leão. E para você que é leonino, leonina, essa semana saiu a carta do As de Espadas. E galera, se você é leonino essa semana, é uma semana que você precisa efetivamente de decisão. O que significa isso? Toda vez que o naipe de espadas aparece em alguma leitura, né, em alguma previsão, significa que a gente está deixando algumas situações passarem porque a gente fica barrigando decidir e a gente não decide. Quando isso está relacionado com questões financeiras, propriamente nós estamos deixando de ver algumas situações que a gente já poderia ter resolvido faz tempo e a gente deixa aquilo se arrastando e não resolve. Isso é ruim. O As de Espadas pede, seja efetivo, inteligente, objetivo, vai lá e resolve de uma vez isso daí para não ficar se arrastando. Não é uma semana que eu digo, vai perder dinheiro. Não. Mas também não é uma semana que eu digo, a prosperidade para o pessoal de Leão tá alta. É uma semana que pede, usem a capacidade de raciocínio para resolver as pendências ali e se planejar para o próximo mês. Não se esquece que na semana que vem tem dica financeira novamente. Vamos então falar do pessoal que é do signo de Virgem. E se você é virginiano, você é virginiana, essa semana o conselho financeiro do tarô saiu a carta do Cavaleiro de Espadas. E galera, essa é uma carta que fala de discórdia, de agressividade, de separação e de dificuldades ali no campo financeiro. Então, virginiano, se organize, porque é uma semana que tende as coisas aí a ficarem um pouco mais bagunçadas e você não conseguindo dar conta de todas as responsabilidades financeiras, mas isso é passageiro. É uma semana que você precisa focar, né? Virginiano geralmente é aquele signo que é muito organizado, tabela, post-it, e-mail, né? Gosta de fazer as suas listas de afazeres. Então, isso vai te ajudar, né? Até dar uma bagunçada aqui. Isso vai ajudar o virginiano a conseguir se organizar. Não é uma semana que eu falo, gente, vai ter um roubo, né? Vai ter uma perda de dinheiro muito grande. Não. É uma semana que as finanças ficam bagunçadas e que as coisas tendem a ficar um pouquinho apertadas. Mas também é uma semana que vocês conseguem lidar se efetivamente conseguir organizar. Tenho X para pagar, tenho menos X, o que eu consigo fazer com esse menos X e me organizar aí para a semana da frente, tá? É uma coisa passageira, tem que se organizar, pé no chão, e também é importante vocês reforçarem aí a proteção espiritual para dar esse respiro e vocês conseguirem lidar com todos esses afazeres financeiros da semana, beleza? Fica com a gente que semana que vem tem dica financeira novamente. Chegamos ao signo de Libra. Esse signo, que geralmente é muito organizado, principalmente com questões ali financeiras, questões do coração. Essa semana o conselho para vocês é a carta do 3 de Copas. E, galera, é uma carta que fala: cuidado com muita balada, com muita festa, com muito oba-oba em relação às finanças. É uma semana que vocês tendem a ficar um pouco mais sossegados ali, por já ter conseguido resolver algumas coisas na semana anterior. E também é uma semana que fala de felicidade chegando no campo financeiro. Se eu sou pobre, já sou feliz. Se eu fosse rico, já estava morto. Já. Mas, como tudo que é demais a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, é uma carta que pede cuidado com oba-oba, cuidado com gasto excessivo, com festa, com balada, com viagem que você não estava planejando e do nada você, quer saber? Eu vou. Gente, pensem, porque a fatura do cartão sempre vem, né? Então, assim, é uma semana que eu digo, não é uma semana de ganhos financeiros assim extraordinários, mas consegue arcar com as responsabilidades e ficar de olho ali para não fazer dívidas além das suas capacidades, beleza? Fica com a gente que semana que vem tem dica financeira novamente. Vamos falar do pessoal que é do signo de Escorpião. Bom, e se você é escorpiano, você é escorpiana, essa semana o conselho financeiro é a carta da Lua.
Gente, essa carta é uma senhora de uma puxada de orelha, porque ela fala que os escorpianos estão se enganando em relação à carreira, em relação a finanças. Galera, tem coisas que vocês estão esperando que vão, né, se concretizar, e aquilo não acontece. Então, assim, abram os olhos. A situação do escorpiano, financeiramente falando, durante a semana, não vai ficar muito legal justamente por essa questão de ficar se enganando e não colocar no papel. Eu devo X, eu tenho menos X. Se você nem sabe quanto que você deve, como é que você quer começar a resolver essas questões? Entenda, toda vez que a gente deixa para lá, principalmente questões que são de dinheiro, e a gente não sabe quanto que a gente está devendo, quais são as nossas responsabilidades e quanto a gente precisa levantar de dinheiro para quitar algumas dívidas, a gente nunca vai sair dessa situação justamente porque a gente não olhou no olho do furacão e falou: eu vou te dominar. Enquanto você não faz isso, não tem como você resolver. Então, assim, escorpianos, é hora de vocês terem coragem e olharem para a situação financeira de vocês com mais efetividade. Não adianta ficar achando que vai ganhar na loteria, que a poupança vai render, ou que vai fechar aquele contrato, porque não vai. Vocês estão se enganando e precisa de pé no chão e firmeza para resolver. Não se esquece que semana que vem tem dica financeira novamente e fica com a gente. Vamos falar daquele signo que eu adoro, que é metade humano, metade bumbum de cavalo. Estou falando do pessoal que é do signo de Sagitário. E se você é sagitariano, você é sagitariana, essa semana saiu para vocês o conselho financeiro, a carta do 10 de paus. E galera, essa é uma carta senhora puxada de orelha também, né? Que o signo anterior já tinha saído a carta da lua ali. Bom, para os sagitarianos essa semana é o momento de vocês se equilibrarem. Essa carta fala de falta de controle, de muito estresse, de sobrecarga relacionado com o financeiro, e ela fala também de uma certa redefinição. Ou seja, se você é sagitariano, essa semana, respire fundo, porque vai ser uma semana financeira puxada, você vai ficar estressado. Não. E muito provavelmente vai ter que pegar todas as suas organizações de conta ali, tudo que você tem de investimento, jogar para cima e ver. Isso está dando certo, isso não está. O que que eu faço, o que que eu posso fazer para que eu consiga me equilibrar de uma melhor maneira e sair dessa situação aí de estresse e de falta de definição, né? Porque justamente, às vezes, a gente fica muito assim, só porque o investimento tá dando certo, eu largo ele lá. Esqueço, nunca mais eu vejo, não falo, nem olho para saber como é que tá. Ou você tem bastante coisa para resolver, mas simplesmente não pega e não enumera, né? Tenho isso, aquilo outro. Gente, precisa se organizar, respirar fundo e efetivamente entender. Tenho X, mas eu tenho 2x de dívida. O que eu preciso fazer para me organizar? E também é necessário que os sagitarianos essa semana se equilibrem. Ou seja, gente, o financeiro é importante, mas não é tudo na vida. Então, como que a gente faz para voltar para aquele lugar de equilíbrio e a gente conseguir dar conta das situações? Para algumas pessoas é importante a vida espiritual. Para outras, a vida pessoal. Então, dependendo do tipo de pessoa que você é, o que te deixa mais equilibrado? Refazer ali o espiritual para você ficar tranquilo ou estar perto das pessoas que te amam para você conseguir se equilibrar? É uma dica para vocês conseguirem ficar mais tranquilos e assim conseguirem dar conta também de todos esses afazeres financeiros. Não se esquece que semana que vem tem dica financeira novamente, fica com a gente. Vamos falar daquele signo que é muito materialista, pessoal que é muito determinado. Tô falando do signo de Capricórnio. E se você é capricorniano, você é capricorniana, essa semana saiu para vocês a carta do Rei de Copas. Galera, os reis no tarô geralmente têm uma energia assim masculina, positiva aplicada à nossa vida, uma energia de resolução, de sabedoria. E esse rei especificamente é um rei que usa bem as palavras, ele tem muita diplomacia e muito sucesso material, mas tem o pulinho do gato. Essa semana para os capricornianos pede, saibam usar bem as palavras para conseguir lidar com as questões financeiras. Então, se tem dívida para negociar, saber usar bem. Se tem coisas para entrar de dinheiro, saber como quais palavras usar para conseguir que aquele dinheiro entre um pouco mais rápido. E também é uma semana de muito sucesso material. Tem que saber entender
que as emoções fazem parte desse processo de saber lidar com as questões financeiras. Isso é até difícil de explicar, porque o pessoal de Capricórnio, vocês são muito metódicos, e vocês são muito ali, 2 e 2 é 4, pão, pão, queijo, queijo, né? Não tem algumas coisas que fogem ali do comum. Mas o emocional faz parte e vocês precisam se equilibrar para conseguir também lidar com essas questões financeiras que vão surgir durante a semana. Não é uma semana que eu digo, vai entrar muito dinheiro. Também não é uma semana que eu falo, tem dívidas aí. É uma semana que os capricornianos vão usar toda a diplomacia, toda a capacidade intelectual e o sucesso para conseguir resolver as questões materiais. Não se esquece que semana que vem tem dica novamente, fica com a gente. Vamos falar do pessoal que é do signo de Aquário. E se você é aquariano, essa semana saiu a carta da Princesa de Paus ou Valete de Paus, vai depender aí do tarô. O nome não é muito importante, mas o significado da carta é: galera, é uma semana de pequenas oportunidades financeiras e de resolução de algumas questões, você sabendo aproveitar essas pequenas oportunidades. Não é uma semana que eu digo, tem muita coisa boa financeira chegando aí, mas é uma semana dessas oportunidades pequenas, mas são efetivas. Então, saber usar as oportunidades para resolver algumas questões financeiras, a fala vai estar ali em dia, a criatividade vai estar em dia, então aproveitar, né, essas boas chances e ótimas oportunidades, mesmo que pequenininhas, porque tudo tende a se encaminhar. Não é uma semana que eu digo, vai perder dinheiro ou coisas vão sair demais e não vai conseguir lidar aí com o financeiro. Não, é uma semana que financeiramente falando, é uma semana sossegada, mas saber lidar com as oportunidades. Não se esquece que semana que vem tem dica financeira novamente, fica com a gente. Vamos falar desse pessoal que é um signo de água e tem tudo a ver porque é o signo de peixes. Se você é pisciano, você é pisciana, essa semana saiu a carta da Princesa de Espadas. Em alguns tarôs aparece como Valete ou Pajem de Espadas. O nome não importa muito, mas o significado pode te ajudar. Financeiramente falando, é uma semana que fala que o dinheiro do pisciano vai estar ali apertado, tendo que lidar com muitas responsabilidades e principalmente ficando estressado e discutindo por causa disso. É uma semana que os piscianos precisam se tentar, né, gente? Se reequilibrar para conseguir dar conta de todas essas responsabilidades. Não é uma semana que eu digo vai ter perda, vai ter falência, vai ter roubo, vai ter alguma coisa assim muito séria relacionada com dinheiro. Mas é uma semana que vocês vão ficar estressados com o financeiro. Às vezes uma ou outra responsabilidade que surgiu e você vai ter que dar conta, ou alguma coisa que você nem estava imaginando e aquilo voltou do passado, né? Aquelas coisas que voltam do passado e você tem que resolver. Então assim, financeiramente falando, para quem é pisciano, tentem se reequilibrar. Busquem não se estressar demais, porque, gente, dinheiro vai, dinheiro vem, e a saúde da gente acaba ficando prejudicada. Então, conforme eu tinha falado para alguns signos, né, que saíram cartas também de espadas, principalmente o pessoal que é de Sagitário, quando o naipe de espadas aparece, é resolução, firme, coisas que a gente precisa efetivamente colocar no papel e cortar da nossa vida. Então, assim, piscianos, decidam de acordo com a sabedoria, busquem foco para essas questões financeiras e se vocês precisarem, né, que tem pessoas que se equilibram com o espiritual e também com questões de família. Busque esse apego, né, reforço da proteção espiritual e ficar próximo das pessoas que são caras, que são importantes para vocês, porque isso vai trazer esse equilíbrio para vocês conseguirem lidar com essas questões financeiras durante a semana. Fique com a gente que semana que vem tem mais. Não esquece de dar o seu like e ativar o sininho. E para você que ficou com a gente, muito obrigada por ter assistido. Esse foi o Conselho Financeiro, que é um recadinho do tarô para todos os signos. E esse conselho vale do dia 14/7 até o dia 20/7. Fica com a gente, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho, dá o seu like e se inscreve no nosso canal.